Olá, sejam muito bem-vindos no programa De Dentro para Fora. Aqui discutimos temas que nos ajudam a viver de forma equilibrada e plena. Hoje vamos falar como emoções e finanças andam juntas, como elas influenciam a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Para essa conversa, nós temos hoje aqui a honra de receber a psicóloga Ana Paula. Ela é uma especialista em saúde emocional e financeira. Ana, seja muito bem-vinda ao programa De Dentro para Fora. Imagino quantas histórias, quantas informações você vai cooperar hoje com as nossas ouvintes. Para esse tema, para nos ajudar, podia falar um pouquinho da Ana e como a Ana chegou até descobrir sobre emoções e finanças para a vida dela e também sobre os cursos e as mentorias que você dá. Olá, prazer a todos, gratidão pelo convite. Eu sou Ana Paula Persino Pellens e sempre estudei emoções, né, então eu fiz psicologia, já fazem 14 anos, então dentro dos meus estudos sempre foram direcionados à inteligência emocional, ansiedade, tenho especializações na área de ansiedade, trabalho com técnicas, desenvolvimento do cérebro, neurociência, porém eu agradeço um convite, porque eu fui para os Estados Unidos, era uma viagem de férias, e lá naquela viagem de férias, eu tive uma percepção diferente com o dinheiro. Para mim sempre era importante cuidar das finanças e tal. E ali eu comecei a ter uma sacada diferente. E quando eu cheguei em Curitiba, uma conhecida, uma amiga, falou: "Ana, eu quero te indicar para um curso". E aí foi em 2022 que eu comecei a estudar. O meu primeiro curso de finanças foi em 2022. Após, né, o primeiro curso foi sobre conhecer, relacionar com as finanças, como você potencializar os seus recursos, era um curso mais básicos, e em 2020 seguinte, né, que é do 2023, ainda comecei a aprofundar mais, até que eu fiz, né, uma formação em gestão financeira, através da comunidade Multiplique, qual em junho foi, assim, muito especial para mim receber o certificado, não só pelo reconhecimento do MEC e tudo mais, mas a grande questão foi um passo a romper na minha vida. Estudar emoções, daí, juntamente com finanças. Eu fui em busca de Ana, só que nessa jornada de Ana, eu comecei a ter pacientes que me procuram: "Ana, eu tenho problema de consumismo demais, eu não sei como lidar, problemas ligados às finanças", e ali eu comecei a desenvolver um projeto direcionado para ajudar mulheres, não só mulheres, mas o foco foi mulheres, para trabalhar a influência dos aspectos emocionais nas finanças. E hoje, grata eu sou, porque hoje eu faço gestão financeira em empresas e, além disso, eu tenho ajudado pessoas no individual, porque o emocional sim influencia. A mudança em Ana, a mudança em mim foi no aspecto de olhar para o dinheiro de uma maneira diferente. Antes ele estava somente para servir e não também para receber e desfrutar e como potencializar, entre outras coisas. Então a mudança em Ana também possibilitou dentro da formação como psicóloga. Incrível, né, Ana? Como que pode o autoconhecimento em relação às finanças trouxe toda essa mudança na tua vida e, por consequência, na vida de outras pessoas também, né? Que incrível isso. Mas me conte um pouco. Você acredita que finanças e emoções estão interligadas? Sim, certeza. Muitas pessoas até tenho numa dos meus das atividades que eu faço, que eu pergunto como é a sua relação com o dinheiro. Muitas vezes as emoções influenciam a compra. Eu compro isso por quê? Para quê?
Algumas pessoas, quando elas estão ansiosas, elas vão lá e compram comida, ou compram roupas, ou sapato. Então, as emoções podem sim influenciar significativamente a relação com o dinheiro. E também a relação do dinheiro é uma não é em nosso país, foram poucas famílias que ensinaram seus filhos a trabalhar a inteligência emocional, a inteligência financeira. São poucas pessoas. A gente conhece pessoas de todas as classes e pessoas que ganharam muito e não tiveram. Quantas pessoas que ganham na loto? Pesquisa, gente. E perdem 2 anos todos os recursos, ou até mesmo antes, porque não sabe como administrar. E isso influencia muito a gestão. As emoções, um exemplo, quantas pessoas para agradar o outro emprestam o seu cartão, ou eu vou comprar, eu compro para você, eu pago para você, mas nem sempre ela pode realmente pagar. Esses são um dos exemplos que eu afirmo essa tese. As emoções, sim, influenciam na relação do dinheiro e ambas andam juntas. Ana, nos bastidores, nós conversamos um pouquinho antes e nós falamos, você falou uma fala sobre compras inteligentes. E aquilo eu até deixei anotado aqui. Você poderia falar um pouquinho sobre compras inteligentes? O que seria ser uma compra inteligente e uma compra emocional? Dando exemplos para nós. Então, uma compra emocional é quando você se compra no impulso. Eu faço tal coisa no impulso. Certo? A compra inteligente é você utilizando os recursos para algo. Um exemplo. Eu tinha um exemplo, o cartão de crédito, para mim, Ana, eu não usava cartão de crédito, porque na minha mente, você passar o cartão de crédito significa que você não tem dinheiro para pagar. Então, antigamente, cartão de crédito era muito difícil. Agora, uma compra inteligente, claro, você pagando com o cartão em dia, gente. Sim. Em dia, porque o cartão de crédito, se você não paga em dia, é um dos piores juros que existe, que escraviza e vão influenciar as emoções. Mas a compra inteligente com o cartão de crédito é você comprar de forma que você ganha cashback, que você pode ter benefícios. Um exemplo, quem gosta de viajar, tem os cartões de crédito, a conta do mês tem empresas que você ganha, você pode transformar os pontos em milhas. E isso futuramente você pode comprar o quê? Passagens aéreas. E sai grátis. Certo? Então, essa é uma forma de compra inteligente, de você utilizar o recurso com uma intenção, do qual irá gerar retorno para você em bem-estar. Então, igual o cartão de crédito, quem usa, se a pessoa sabe usar com uma maneira inteligente, ela consegue muito. Igual um exemplo, outro exemplo que eu posso te dar do cartão de crédito. Quem viaja pode ter a sala VIP. Tem cartões de crédito que quando você está no aeroporto, é que ele Tem tem acesso à sala VIP. gratuitamente. Sim. Então, isso, o custo lá que você gasta, mas é uma mudança. Eu falo por mim, eu precisei mudar. Hoje, para mudar de que forma? Identificar quais são as formas de você usar, mas também mudar a forma de conscientizar em relação o que eu posso, como eu posso potencializar mais os meus recursos em prol também, porque as emoções sempre estão presentes. Um exemplo, quando você compra uma roupa que você tanto quer, ou adquire algo que você tanto quer, como que você se sente? Que sentimentos gera? Vai te gerar uma satisfação. Você primeiro vai ficar aquela alegria que você muitas vezes, Ana, você compra algo que você fica feliz e não consegue nem mensurar, mas te dá uma alegria, te dá uma satisfação, mas algo assim meio intrínseco, vamos se dizer assim, uma emoção meio escondida. Para algumas as coisas será assim, escondidas. Mas para algumas outras situações, se você espera tanto, puxa, eu conquistei É uma isso. satisfação. Então, quando a gente tem essa questão, eu quero dizer que as emoções influenciam. Compras inteligentes
gera uma satisfação. Compras emocionais geram uma emoção escondida. Eu vejo que gera tristeza, pode gerar outros problemas. Olha só. Porque vem o arrependimento, culpa. Eu fiz isso por quê? Caraca, não Não preciso. pensei na hora, não pesquisei, comprei na emoção, Paguei juros. paguei caro, podia ter pesquisado, comprei porque a vendedora me atendeu bem, não me permiti dizer não. Falando nisso, precisa ouvir o episódio anterior, né? Quem está ouvindo agora, volta lá e ouve o episódio anterior. Por isso que é importante você conhecer as suas emoções. As emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia. Aprender a lidar com as emoções é uma riqueza hoje em dia. É verdade, Ana. Então, por quê? Não é só pelo seu bem-estar. Às vezes, a forma como numa família, como a mãe fala com o filho, pode gerar várias reações. Sim, Mas se alguém ali tiver um desenvolvimento adequado, pode gerar vida. Quantas pessoas ficam magoadas profundamente porque uma forma não inadequada de expressar as emoções? E gera coisas que passam de geração a geração. Geração a geração no sentido de anos, assim. sim, de cultura geracional mesmo. Aqui isso Puxa, eu tá. fiquei bravo, não quero saber daquela pessoa, nunca mais me envolvo, nunca mais falo com essa pessoa. E essa pessoa que teve esse dano provavelmente vai também fazer esse dano em outras pessoas. Por isso que cuidar das emoções, eu entendo da seguinte forma. Eu sempre falo, é um investimento que vai impactar as suas vidas. Quando eu falo de autoconhecimento, quando alguém me procura, é um investimento. A psicoterapia é um investimento para a sua vida e geracional. Então, é importante sim, porque também a forma, eu quis trazer esse exemplo, que é sempre naquilo que você for comprar, utilizar o recurso financeiro, ele sempre está associado com a emoção ou as emoções. Que interessante. Ana, a nossa fala também está ligada. O que eu falo, ele vai reverberar nas minhas emoções e, consequência, nas minhas finanças. Aquilo que nós estávamos falando do bastidor. Ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Essa fala, a nossa fala em relação ao dinheiro, ele também influencia? Sim, aí envolve crenças. Olha, Agora eu me recordei do meu primeiro workshop. Aqueceu meu coração. ai que Foi meu gostoso. primeiro workshop sobre a influência das crenças nas relações financeiras, que Uau, Ana. ocorreu lá no consultório. Já vem o, Gratidão. já vem o convite para você trazer esse assunto aqui para nós. Mas hoje isso está dentro de um curso que eu tenho, Desbloqueie o Seu Potencial, que eu falo sobre emoções e finanças lá, Tânia. Mas o que eu quero dizer? As crenças limitantes, elas podem se influenciar na questão financeira. Então, pessoas que passaram por grandes dificuldades, de escassez ou perdas, elas vão sempre guardar mais ou não vão desfrutar. Então, a questão quando na fala ganhar ou adquirir, tem a ver também com as crenças. Porque ganhar, para alguns, vão falar, quem ganha pode ser só quem criança, mas você também pode ganhar um presente de alguém. Mas a grande questão é quando você oportuniza, você pode recriar coisas novas. Isso abre novas oportunidades para entrar mais recursos financeiros. Quando você fala fazer dinheiro. Então, mudar a fala, em vez de falar ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Ao fazer dinheiro, no sentido que você pode desenvolver os seus talentos, pensar novas, inovar. Além de inovar, buscar novas estratégias junto com outras pessoas, onde que você pode oportunizar novos talentos. Me lembrei agora de uma empresa, não vou citar o nome, mas é uma empresa muito famosa, que ela tem um produto que todo mundo gosta, né? Que a gente come, que é ligado a um cereal e tudo mais. E é um produto muito famoso. Mas quem descobriu o produto foi um funcionário.
ela deu eles tinham lá, estava perdendo sobrando os recursos, que é uma empresa de alimentos, e eles criaram aquela barrinha lá, que todo mundo te gosta e tal, porque um funcionário observou, mas a empresa falou: "Olha, vamos juntos descobrir", e até que eu não sei se deram uma porcentagem de lucro, ou não sei se foi para sempre ou o quê. Mas a grande que eu quero trazer esse exemplo, que às vezes pode ser uma oportunidade dentro de uma equipe. "Vamos equipe, estamos com isso, isso e isso", ou como família. "Olha, vamos lá, temos esses nós queremos alcançar essa meta", como pensando em início de ano, vou colocar uma meta viagem. "Quero conhecer". Chutem aí um lugar. Comente comigo um local que você gostaria de conhecer. Comentem aí um lugar que vocês gostariam de conhecer. Comentem nesse vídeo. Bom, eu gostaria de conhecer a França. Ai, vale a pena. Lindo lugar. Então, vamos pensar. Eu quero conhecer a França. Outro vai falar: "Ah, quero ir", eu vou falar: "Eu, Ana, quero ir para a Itália". Eu vou pensar isso, eu não conheço. Então, para isso, nós vamos pensar na cada uma e que estratégias podemos fazer isso. Então, fazer dinheiro, usando essa frase. Vamos fazer dinheiro. Quais são os talentos que nós temos? Você pode escrever lá os seus talentos. Eu sei comunicar, eu sei escrever, eu sei isso, eu sei aquilo. Desses talentos, quais desses você pode vender? Ah, esse eu posso vender, esse eu posso vender. Então, qual que vai ser o objetivo ao desenvolver esses talentos? Fazer dinheiro para a viagem. A viagem. Então, quando você pode olhando dessa forma, eu vejo uma forma mais, de multiplicar, sabe? Multiplicar ações que vão gerar muitas conquistas. Se ganhar, eu tenho 2 assim, cuidado com essa palavra. Eu, Ana Paula, tá? Porque, há momentos que nós ganhamos coisas. Sim, Só que o que que acontece? Isso é uma honra. Você ganhar um presente, uma oportunidade disso ou aquilo. E é uma honra também isso. Você é um presente de mereci é uma pessoa que te dá algo, ninguém dá nada. Às vezes é com carinho, com amor, isso demonstra honra. Mas algumas pessoas, elas ficam naquela questão que daí gera o adoecimento. "Não, eu quero ganhar, então eu não trabalho, eu não faço". Acomoda-se, porque ela vive na expectativa do ganho. E isso sim pode ser é um dano. É um dano de codependência emocional, causa até mesmo a a passividade, e isso pode gerar também doenças, pode estar relacionadas a doenças emocionais. Tá, você olha que doenças são essas emocionais que possam estar gerando, né? Um exemplo, o se sentir incapaz, daí vem a perca da autoconfiança, baixa estima. Por que eu vou tentar se eu não consigo mesmo? É um problema. Então, quando nós começamos a entender, gente, é muito importante a gente entender as crenças limitantes, porque as crenças limitantes do dinheiro, cada pessoa pode ter. Diferente da outra. Mas quando você consegue romper isso, isso traz tanto crescimento e oportuniza novas coisas, não só consigo mesmo, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. muito interessante, Ana. Bem, nós entendemos agora a conexão de emoções com finanças. Ok, entendemos aqui. Mas e agora? Para gerenciar nossas emoções e tomar decisões corretas, seguras, há caminho de compras inteligentes, há formas inteligentes de gerenciar nossa vida. O que você falaria sobre esse assunto para nós? Então, um dos pilares que eu falo muito em saúde emocional é é o conscientizar. Nós precisamos se conscientizar, né? Então, vamos pegar as finanças. Estamos em janeiro, como estão minhas finanças hoje? Ah, eu estou com muitas dívidas. Ah, eu estou com, muitas coisas
pendentes ainda a receber, a a pagar, enfim, você tem que fazer um check-up. Um check-up geral daquilo que qual é o seu problema. Então, é conscientizar. E isso envolve as emoções, gente, porque quando você começa a olhar, gente, eu era uma pessoa que planilha, Deus amado, tchau. Eu tinha pavor de planilha. Pavor de planilha. Aí, quando eu comecei a entender que emoções estavam ligadas a isso, por que eu tô falando? Porque quando você vai olhar as coisas, as emoções vão pegar. Quantos problemas? Vamos pegar. Gente, hoje essa questão de finanças é um dos problemas sérios. Nós temos mais de 80%, isso dados no ano passado. Então, eu não posso te falar agora de 2000, que nós estamos em 2025. Mais de 80% da população brasileira está com problema de dívidas. E isso influencia os casamentos. Quantos problemas de casamentos ocorrem devido, sendo um dos fatores de divórcio, separações, conflitos e até mesmo de violência? Então, eu quero dizer que, voltando, que é importante você identificar sim também as suas emoções, porque quando você vai olhar para as finanças, mexe. Então, aprender a cuidar, você fazer os exercícios, a gente até deu algumas dicas. Até tem, igual agora eu estou olhando aqui um dos meus livros, tem lá no meu site, tenho dicas, lá no Instagram tem dicas, passa lá atrás alguns vídeos, algumas postagens, que tem dicas práticas. Então, e também buscar a ajuda de um profissional pode te ajudar. Então, saber lidar com as suas emoções para quando você olhar para os desconfortos das finanças é importante. O segundo passo, após você identificar quais são os problemas e de tudo isso, conscientizar, criar novas posturas. Não tem como mudar se continuar o mesmo. Do mesmo jeito, né? Não tem. Então, lembra lá da palavra do fazer? Então, você Sim. pode pegar nesse momento é uma chave. O que que nós podemos fazer? O que que podemos abrir mão? É uma necessidade? É não? Sim? E toda crise, gente, é uma oportunidade de crescimento. Não existe ninguém que nunca passou por uma crise. E sempre vai passar, né? É crise em cima de crise. Mas são oportunidades São também. oportunidades também. Se a gente olhar com crescimento, de crescer. Eu lembro que, acho que foi em 2007, 2008, não lembro direito. Acho que foi 2006. Eu passei por uma crise grande financeira. Foi uma perca, uma falência de um negócio que eu tive. E eu recordo que eu tinha vontade de comer fora. E foi naquele momento que eu e meu marido, mais meu marido desenvolveu um talento de como a gente pegava receitas, então aquele período a gente não podia fazer isso. E qual foi? Agora eu olhando, falando, estou pensando nessa situação, olha, é uma pequena sutileza de inteligência financeira. A gente pegava, comprava Os ingredientes e olhava e receitas. preparava em casa. Então, é repensar, é ter uma posturas. E há momentos que você tem, tanto é que tem consultores específicos, pessoas específicas que podem somar em ajudar a mapear as finanças para criar ações, para identificar o que é forte, o que não é, quais são os problemas e criar um plano de intervenção. Nossa, e eu conheço muita gente. Às vezes, gente, uma coisa simples. Um exemplo, você paga lá no seu, você tem um banco, todos nós estamos associados a um banco. Palavra associada que eu quis dizer. Você paga anuidade no seu cartão? Às vezes você está caindo lá R$ 50 por mês, 20, 30, não sei. E se você fazendo por essa conta 50 por mês, vamos colocar vezes 10, são R$ 500 ano. Minha conta de luz é R$ 200, vamos colocar assim. A minha conta Mirtz é R$ 212 esse ano. Se eu economizar R$ 10 por mês na minha conta de luz, R$ 10 por mês, mais nada.
mas eu multiplico isso anual. Então a gente olha o não nada no mês, mas eu economizo R$ 50 do cartão. Sim, porque não é necessário a gente pagar a Anuidade. A anuidade. gente pode negociar com o banco, pode Existe negociar. leis para isso, do banco. E tem bancos que você não precisa, você Não, tem. são gratuitos. Então, já é uma economia, mas direcionar esse recurso para o quê? Exato, Isso é uma compra inteligente. correto. São um dos exemplos, né? Reavaliar as contas mensais naquilo que eu posso fazer, isso também são ações inteligentes que ela pode fazer imediatamente, já olhar as finanças, fazer um pente fino nas finanças para ver o que que pode ser reduzido, o que pode se eliminar, porque se como você usando a sua fala, se não houver ações diferentes que até então não existiam, as mudanças não vão ocorrer por automático. Não, só causa adoecimento. E quando eu falei da planilha, gente, a planilha é algo importante a gente trazer para perto. E eu aprendi algo também, né? É muito importante como família até mesmo. Então, o casal ter a planilha dos gastos e olharem juntos, né? A criança, os pais podem ensinar os seus filhos. Eu não tenho filhos, mas eu impacto gerações. E um dos meus sobrinhos, eu invisto tempo com meus sobrinhos, né? E eu ensinei a ele a, a começar a separar dinheiro, né? E eu achei que na hora, esse meu sobrinho, na hora que eu estava ensinando a ele não estava muito ligado. Ah, tia Ana, eu. Só que passaram alguns meses. E no aniversário dele, eu dei recurso, um dinheiro para ele. Dessa vez eu não comprei. E foi tão interessante a mãe dele comentar, né, que ele usou não, desenvolveu aquelas dicas que a tia Ana, aquela hora achei que não estavam sendo tão apropriadas, que ele estava apropriando de saber, mas ele estava colocando em prática. O que que eu quero dizer? Que as finanças é importante, o casal. Se você é sozinho, pega lá a sua planilha, faça a sua planilha e tenha esse. Porque na planilha ela auxilia você ter um parâmetro dos meses. E tem planilhas que você consegue programar e você consegue ver já o futuro. Dos gastos futuros, né? Então, essa ação, gente, ajuda a gente a se conscientizar. Uma outra coisa que é bom fazer, como a gente está falando das emoções, você pegar no seu celular, porque o celular é o que a gente mais utiliza, concorda? Concordo. Então, você abrir um grupo lá no teu celular, coloca lá um nome que você queira, mas cada vez que você for comprar, você anotar. Olha que interessante Coloca isso. lá, eu comprei isso. Ah, se você é, com seu marido, enfim, coloca lá, ou abre como uma família. Tem até aplicativos específicos para isso. É só buscar que tem aplicativos também para isso. E você, porque a intenção é você começar a conscientizar. Quando você vai comprar, que daí você vai olhar, será que eu realmente preciso disso? Você começa a ter um controle. Porque a planilha, tem gente que tem habilidades e tudo bem, que ótimo. Mas tem pessoas que não têm, ou que estão desenvolvendo. Eu sou uma pessoa que estou desenvolvendo mais, né? Mas é tão legal que hoje eu olho, terminei o ano, né? E eu falando com a minha equipe, né? Vamos olhar os dados de coisas. E eu achei, gente, olha onde que eu tô caminhando, né? Com planilhas. Então, você ter a planilha pode ser um caminho, mas você ter um local de anotações, sendo um exemplo, o celular é na intenção diária, que depois você pode pegar ali e colocar na tua planilha. Então, você consegue equilibrar as suas emoções e saber se a. E outra coisa, né? Sempre quando você for comprar, cuide das suas emoções, observe-se mais. Um exemplo. Estudos falam que quando você está com fome, você não deve ir no mercado. Como antes, né? Interessante você falando sobre isso. Essa semana eu precisava ir no mercado. Meu marido, vamos jantar antes. Foi exatamente isso que ele falou. Não,
com fome no mercado, não vou. Porque a gente compra o que não precisa, Impulso, é ó. impulso. Olha só que interessante, né? Quando a gente está no mercado, nós temos os 5 sentidos. É muito importante os 5 sentidos, gente. Sim, O olhar. Então, as cores influenciam, né? Então, quando nós estamos no mercado, vou colocar o exemplo do mercado. Você começa a olhar, tem os aromas. Tem mercado que está lá fazendo. Então, isso são vários estímulos que podem ser até mesmo estressores em alguns sim. momentos. Que você daí acaba impulsionando a você comprar. Exatamente isso, porque o nosso sistema representacional está inteiro ligado, né? Todos os sentidos ali, os 5 sentidos estão totalmente ligados. Você chega no mercado, você sente os aromas, você sente, já é induzido aquele cheirinho do pão, todo cheirinho. Ainda o pão não é tanto assim, né? Tem coisas muito mais caras, né? Então você é totalmente induzido à forma como o mercado, que hoje eu acredito que boa parte das pessoas é um gargalo muito grande o mercado. De você, de fato, não ir com fome, começando de não ir com fome para o mercado. Ana, tá maravilhosa a nossa conversa, vamos continuar aqui. Me diz uma coisa, e quanto à ansiedade financeira? Como lidar com ela? Aí tem a questão, né? Lidar com a ansiedade. Existem várias formas de lidar com a ansiedade. A psicoterapia é uma das ações, né? Então, atividade física ajuda, alimentação. Detalhe, gente, a alimentação influencia no aumento da ansiedade. Alerta. Açúcar demais ele é um dos fatores que influenciam aumento da ansiedade. Olha que interessante, Ana. É, Além de ser um inflamador também, né? não só isso, esse, mas ele é um. E eu conheço e sei. E Quando, é viciante também, né, Ana? Te cortando aqui. É um vício. O açúcar é viciante. sim, ele é. Ele totalmente é preparado para. E o açúcar, gente, ele está associado também à questão de amparo. Hum, Muitas vezes. Igual um exemplo, eu tô comendo. Tô nervosa, vai lá. um doce, um O chocolate. que que é isso? Um amparo. É inconsciente, mas ele é um amparo. E quando eu falo que a alimentação, ela pode mudar, alguns anos atrás, que eu trabalhava na área da questão dos transtornos, né, envolvendo principalmente hoje, falando da forma popular, o autismo, eu fui fazer uma formação, que foi minha primeira formação, fora, lá nos Estados Unidos, né, foi muito especial. E era porque lá, o que que a gente uma das coisas que a gente aprendeu, isso foi em 2013, gente, esse fato. Hoje eu olho para muito mais forte para esse olhar. Ela informava, né, no que os alimentos influenciam no aumento da estereotipia na questão do autismo. Então, aumentam. E hoje, várias pessoas, nutricionistas, estão trabalhando essa questão da influência da alimentação. Falam, retiram isso, aquilo, façam uma avaliação, não sei o quê. Porque, além da inflamação, essa questão da aceleração, que pode também estar contido na questão do açúcar. Ela gera disfunções. Quero dizer o excesso, gente. Sim, o excesso, né? Quero dizer o excesso. Então, se você ter um amparo de cuidado mútuo, por isso que eu falei, a psicoterapia é uma das formas, ferramentas, né, de trabalhar o que é, da onde vem. Tem ciclos, gente. Você, igual no consultório, esse é um ano que eu vou fazer bem isso, né, nos grupos terapêuticos, que é trabalhar por períodos, 12 encontros, 12 sessões, porque pesquisas comprovam que se você te desenvolver um treino de 100 dias, 63 dias, desculpe, no mínimo, a neurociência comprova É isso, 21, 21, é 3 vezes 21. que aí geram 63 dias. É exatamente isso, porque antigamente, só complementando, se falava assim, que para você ter um hábito, era 21 dias você fazer ele consecutivamente. Só que hoje já é falado pela neurociência
3 vezes 21 para consolidar esse hábito. Então você faz 20, ó, essa não é uma boa notícia que eu estou dando aqui. Então, para consolidar esse hábito, só complementando, que também sou formada em neurociências, então são 21 dias, 3 vezes 21. Muito interessante, faz tempo que eu tinha passado. Ai, tem aqui vários livros que são maravilhosos. Eu Sim, gosto muito sim. da neurocientista Caroline Leaf. Eu também adoro ela. Lembrei dela quando eu comecei de falar exatamente sobre isso. Foi com a Carolina Lift que eu ativei seu cérebro, não? É isso mesmo, né? Tem esse É também. esse. É onde ela fala sobre 3 vezes 21, que é os 63 dias, e eu usei isso como hábito. E outros também falam sobre isso. E houve uma diferença muito grande na minha vida a partir disso. Porque o hábito em 21 dias não se consolida. Não fecha o ciclo. Não fecha, não. Porque daí é a identificação. Você identifica ele, você E consegue, começa. você identifica, você reconhece, você consolida, você estabelece e depois consolida. Então, Sim, assimilação assimilação. para esse processo. Exatamente. Então, quando você desenvolve um projeto de, primeiramente, a ansiedade, você vai conseguir melhorar a questão do consumismo. Por quê? A ansiedade, né, na questão do consumir, a pessoa vai comprando sempre por impulso, sem pensar na empolgação, ou na raiva, ou na alegria em excesso, e ela deixa de ter consciência, até mesmo de fazer parcerias inadequadas. Digo nas finanças, no sentido de comprar coisa, a necessidade é do outro, e você quer ser a salvadora da pátria. Impressão do cartão que você estava falando. Esse é um exemplo. E Esse é tem não, outros. são Pessoas que pegam dinheiro em favor. financiam E outras coisas. outras coisas. Então, a ansiedade no consumir, ela aumenta também, porque depois, ou até mesmo passar em excesso cartão, depois não ter, aumenta os desconfortos, gente. E os desconfortos dentro, quem que sofre? As pessoas que estão mais próximas de você. Ana, estamos caminhando para o final. Uma delícia estar aqui com você. E antes da gente finalizar, eu quero deixar uma pergunta aqui para você nos responder ela. Você acredita que alinhar as emoções vai trazer um ganho nas finanças? Você gerenciar as emoções, com tudo que nós conversamos aqui, ele vai auxiliar nas finanças? Ou, ao contrário, primeiro alinha as finanças, depois as emoções? Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Bem, eu falo que são as duas coisas andam juntas. Porque você pode ter uma emoção muito bem controlada e não saber potencializar os recursos que você tem. Então, não é que não adianta. Você pode sair perdendo, é nesse sentido. Sim. Então, se você sabe aprender a lidar com as suas emoções e você sabe potencializar o seu recurso em renda ativa, em renda passiva, então essas ações podem mudar. Assim como eu mencionei, o uso do cartão inteligente é uma coisa diária, mas você também pode pensar em algo ao longo prazo. Um exemplo. Reserva da paz. Gente, eu não sei, que nós não sabemos o que vai acontecer com o futuro. Como que é? Eu não entendi. Reserva? Da paz. É um símbolo que a gente fala. Alguns vão falar que é reserva da emergência. Um exemplo. Quando ocorreu a pandemia. Eu gostei do nome Reserva da Paz. Então, quando aconteceu a pandemia, muitas pessoas e empresas não tinham nada. Nenhum tipo de reserva. Então, hoje é importante de você ter no seu planejamento, nem que seja 10%. Se você não consegue, separe R$ 5 por mês, comece com 10. A intenção é você começar o hábito, levantando, associando com o prazo, né? E se você começar a desenvolver o hábito de separar uma quantidade de dinheiro, seja lá 10, é pouco nesse sentido, mas digamos, se você sabe que por mês você gasta os seus custos mensais, vamos chutar lá, R$ 2.000 por mês, luz, água, telefone, sua compra e todos os seus compromissos, digamos que é este valor.
Você precisa, então, fazer uma reserva de, no mínimo, 6 meses. Então, R$ 2.000 vezes 6 seriam R$ 12.000. Só que começa com Aquilo que você R$ 10, pode. 10, 15, 50 e vai aumentando todo mês. Então, você vai tendo essa conscientização. Então, você precisa ter essa reserva. Então, trabalhar as emoções, lembra que cuidar, então, você precisa se posicionar em desenvolver novos hábitos. Andam juntos. Porque daí os hábitos que vão o aspecto das finanças, como esse, fazer uma reserva da paz, você ter um recurso para os seus sonhos, planejamento dos seus sonhos. Eu quero viajar, como a gente falou. Mas para isso, ai, custa X valor. Eu preciso me programar, senão eu vou ficar sonho, sonho, sonho e não realizo. E isso pode afetar as emoções, porque gera frustração. E gerando frustração, gera luto. Toda frustração, toda não, mas a maioria das frustrações, elas são uma forma de morte. E uma forma de morte é luto, porque aquilo morreu em você, é uma frustração, aquilo morreu em você, aquilo gerou morte, Que gera uma que passividade. gera uma passividade, que gera um luto, que gera um conformismo e que tira a paz, Ou que pode até levar à morte. que pode Emocionalmente. emocionalmente. Não deixa de se relacionar, alterações no humor, daí fica aquela pessoa não é fácil de se relacionar. Porque nós estamos falando da questão de sonhos que são só sonhos e não saem para o papel, para planejamento de execução, que pode gerar frustração e que pode gerar tantas outras situações na emoção da pessoa. Então, eu quero terminar, mas eu quero dar um alerta muito importante. Também pense sobre a questão o futuro, daqui 10, 20, sua velhice, né? O INSS é importante, pague lá, não importa se você é autônomo, enfim, pague lá por mês. Porque nosso país, eu não tô aqui para defender o nosso país ou coisas, mas a grande questão é que existe algumas leis que são importantes. Um exemplo, não é só para aposentadoria. Digamos, 6 meses, uma pessoa que a contribuição mínima é 6 meses. Então, se você investe lá no INSS, no mínimo 6 meses, você terá direito a um respaldo caso ocorra algumas coisas. Pode acontecer acidentes, né? E você tem um respaldo porque igual um exemplo, teve pessoas que a questão que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, da enchente, foi um inesperado. Sim, tinham reservas, outros não. Exatamente, mas aqueles que tinham o INSS trouxe um respaldo dentro dessa questão, porque era um direito das pessoas. Então, nós também precisamos ter um olhar atento. Existem outras coisas, previdência privada, existe várias coisas. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos cuidar das emoções, mas nós precisamos também pensar num planejamento de ações para alinhados às finanças, que envolve o seu presente momento e o seu futuro. Porque isso, gente, vai ajudar não somente você, mas a sua família. Exato. As leis, a gente precisa lembrar algo, que as leis elas não são só para punir, elas são também para nos proteger. Porque a lei do INSS, que é algo que as pessoas deveriam pagar e se submeter a essa lei, muitas vezes optam de não, é uma lei. Ela é para nos proteger, não para nos punir. Então, leis não são só para punir, são também para nos proteger. A forma como eu vejo, penso, pode ser diferente desde que eu comece a mudar os meus conceitos. Exatamente, olhar de uma forma que possa trazer benefício para mim e para os meus, a quem eu convivo. Como a gente falou no outro encontro, é a renovação da mente. É a renovação da mente. Quando eu saio das crenças limitantes e desenvolvo as crenças de capacidade, identidade, merecimento, eu aprendo a olhar a vida e as pessoas de uma forma diferente. É isso. Ana, uma gratidão imensa de ter você aqui no nosso episódio de Dentro para Fora. Nós falamos hoje sobre
emoções e finanças que andam juntas, que podem ser aliadas na busca de uma qualidade de vida equilibrada. Ana Paula, ela nos trouxe reflexões valiosas, ferramentas práticas para trilhar esse caminho com mais consciência. Muito obrigada para você que ficou até agora. E se você gostou desse episódio, compartilha, curta, comente aqui, aproveita, se inscreva no nosso canal para que assim nossos episódios sejam mais vistos para outras pessoas. E o fundamental para continuarmos trazendo temas tão relevantes como esse. Até o próximo episódio.